Arara, boa tarde, boa noite, bom dia. Depende do horário, o dia que você está nos assistindo, nos acompanhando aqui no Bate-Papo Aldeia. Toda sexta-feira, você que está se inscrito no canal, se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal da Aldeia da Mata, adicione o sininho. Toda sexta-feira a gente está aqui com bate-papo, ora com uma dona de casa, ora com um empresário, ora com um executivo, enfim, com um bandista, aquele que acredita, aquele que frequenta os terreiros, aquele que começou a acreditar e com aquele que está seguindo aí mesmo um ano de pandemia com toda a sua fé, com sua devoção. Hoje eu tenho o orgulho, a honra, o prazer de conversar com aquela que é uma filha da casa, é uma mãe da casa, é uma irmã. E certa vez, há muito tempo atrás, mais de 2 décadas, num momento assim de descoberta, conhecendo a Umbanda, começando o caminho, essa minha caminhada, essa jornada espiritual na Umbanda, a minha irmã, diante de uma sensitiva que retratava pela arte, os desenhos, um quadro, minha irmã deu o meu nome e pediu que ela desenhasse, na minha intenção, aquele quadro. E essa médium, no final, diga a ele que na caminhada espiritual ele terá sempre uma mulher como um braço direito dele. E graças à misericórdia divina dos orixás, Pai Joaquim, Caboclo da Mata, sempre teve uma mulher do meu lado, vanguardeira, ajudando. Essa não é a mulher, é realmente a especial, aquela que eu tenho como mãe, como amiga, como parceira, como confidente, nas horas alegres, nas horas difíceis, nos momentos difíceis da minha vida. Sabe aquela pessoa que não esquece, que te dá um telefonema quando você está precisando, que sabe quando você está com uma lágrimazinha escondida e não diz para ninguém? É ela, Mãe Teresa Moreno, sacerdotisa, dirigente no Templo de Umbanda Caboclo da Mata. Olha a luz que ela já traz brilhando e radiante. Fala, minha querida. Boa tarde. Como você diz, boa noite, bom dia, não é verdade? E primeiro eu quero agradecer todas as tuas palavras. E além do mais, eu não posso chorar. Mas Pode assim, tudo. não, só porque você merece isso. Se você não merecesse, se eu não fosse grata ao resto da minha vida, eu não teria esse carinho grande que eu tenho por você. E para mim é uma satisfação estar aqui. Um pouco nervosa, não vou dizer que não, mas com muita emoção. Que bom. E eu mais emocionado e feliz ainda. E eu digo que é amiga, que é parceira, porque amigos, parceiros de jornada, pai, mãe, filho, que a gente considera, a gente não fica pisando em ovos. E a gente nunca teve isso, de ficar tendo que pisar em ovos, né? Sempre foi uma conversa franca, direta, amiga. Desde quando você tinha o cabelinho curto, amarelado. A Tive primeira várias vez fases. A primeira vez que você pisou na kitnet, a Tereza, para quem não sabe, é da época da kitnet, a Aldeia da Mata começou numa kitnet, quando você apareceu lá um dia, de cabelinho curto, parecendo um Joãozinho, mas toda elegante, fina, né? Desde aquela época, sempre a gente teve uma conversa direta, franca, e eu falei assim, numa das reuniões, nós vamos para São Tomé das Letras. A maioria das pessoas que estavam ali não sabia nem quem era São Tomé das Letras, nem eu sabia direito. Ela levantou a mãozinha, eu vou junto. E lá a gente foi. Mas, minha querida, quem é Maria Teresa Moreno de Castro Reis? Olha, Maria Teresa é uma Falei pessoa tudo? normal, comum, nada de excepcional, só assim, com muito amor à aldeia. Eu vou falar só em termos de aldeia mesmo, porque estou desde o começo e como eu fui para lá por intermédio de João Leonel, que hoje eu refletindo, eu lembro, ele foi colocando sementinha no meu marido todos os dias, e eu nem conhecia ele. Até que ele convenceu ele para o terreiro dele, né, que ele estava. Meu marido disse assim, bem, chamava ele de batateiro, ele tinha plantação de batata, João Leonel, né, e chamava ele, João Leonel quer realmente que eu vá num trabalho na praia. Você vai comigo? Eu disse, eu vou com você.
Mas como eu sempre fui muito assim observadora e desconfiada, para vocês terem uma ideia, era uma festa na praia, eu fui inteira de preto. A única pessoa de preto que estava lá era eu, mais ninguém. E aí todo mundo que olhava para mim dizia, realmente ela não. E foi daí que eu fui. Foi feito um trabalho muito bonito, onde eu encontrei lá o Beto, né? Roberto Magalhães. Então nós temos histórias assim antigas, né? E foi muito bom, e foi essa sementinha que foi indo e que me levou para a aldeia. Porque aí realmente eu fui para lá, para o centro. Só a gente colocar assim, para quem não conhece, não sabe, João Leonel era um médium, né, dirigente do Né? templo lá, Pena Branca, em São Caetano do Sul, que era um templo em comum, o primeiro templo de Umbanda que eu pisei na vida, e qual você frequentava. Aí teve um trabalho espiritual que o templo lá, né, do Pena Branca, realizou na praia. E olha que para mim você tinha, o primeiro encontro tinha sido lá em São Caetano e na verdade depois em casa, então foi na praia. Foi na praia, né? Eu fui todinha de preto, olhando todas as pessoas de branco e todas olhando para mim, com certeza, né? Dizendo o que ela está fazendo aqui. Mas né, foi muito bom, foi gratificante também. E aí, quando eu fui exatamente no centro, o mentor, né, seu Pena, chegou para mim e disse assim para mim, filhota, na próxima gira, na próxima lua, eu não sabia nada. Na próxima lua, você vem de branco ajudar o caboclo? Eu, com medo danado que ele fizesse alguma coisa, eu só abanei a cabeça e disse, sim, senhor, sim, senhor. E foi assim que eu fui, que eu digo, eu sei lá o que ele pode fazer, a falta de conhecimento, a falta de vivência. Então, foi daí que realmente eu vim para a Umbanda. Foi lá que eu vim, mas aí me pedindo para a mesa branca, eu fui para a mesa branca, que foi aí onde eu conheci quem? Você. Porque eu fiz assim, foi muito interessante, porque era muito longe para mim. E lá eram as quartas-feiras que era, né, a mesa branca. E era muito longe. Aí eu perguntei lá, tem alguma pessoa que você saiba que mora em São Paulo, ou que me dê uma carona até ali para pegar um táxi? Ela disse, tem sim, tem um tal de Elias. Elias, ele é de óculos, às vezes chega um pouquinho atrasado, mas é ele mesmo. Mas você acredita que foi feito a espiritualidade em si? Hoje, eu pensando, tudo foi a espiritualidade. Porque eu sentei na mesa e ficou toda a mesa preenchida, só ficou uma cadeira na minha frente vaga. Quem chegou? Você. Aí chegou o Elias. E aí eu, com o meu jeitinho, perguntei, por um acaso você se chama Elias? E você disse, chama. Aí eu pedi uma carona, e foi daí que nós nos conhecemos. Pelo meu conhecimento, eu entendo que a própria espiritualidade é que fez com que tudo isso acontecesse. Somos marionete na mão deles. Na mão deles. Então, hoje, a gente leva um tempo para entender as coisas, né? E eu acho que esse é que é importante, a gente não ter pressa, é entender. Cada hora, tem o seu tempo, né? De entender. Estava indo lá nos trabalhos, que era ainda na minha casa, né? E aí começamos a aldeia. E quando foi começar a aldeia, que falou que abriu um centro, que então era novo para todo mundo e você faz parte do primórdio lá do início. O que passava na tua cabeça? Você ainda estava começando, você era uma frequentadora, né? Que até então, até lá em casa. E aí, o que passava na tua cabeça? Olha, quando eu fui para sua casa, o Evangelho, eu gostei, eu fiquei muito feliz. É como se tivesse, assim, uma luz comigo mesma, de vontade de ir. Não foi que alguém dissesse, você vai. Não, foi uma coisa que veio dentro de mim. Então, eu fui. E quando nós mudamos para o outro, eu fiquei muito feliz. Talvez eu não... A gente dá, aí voltando um pouquinho atrás, teve uma viagem, e aí nessa viagem que as orientações foram dadas para começar o templo, o terreiro, né? Porque na sua casa realmente já não dava, porque
já estava gente do lado no corredor. E aí, Caboclo da Mata realmente disse que não poderia prejudicar a sua vida, a sua particularidade, né? A sua casa. E aí é que nós fomos para outra casa, ali na Eduardo Prado. E a gente fez uma viagem, que tem um marco na nossa história, que a gente foi para São Tomé das Letras em 8 pessoas, que frequentavam lá a casa, lembra? Que era Lembro. Foi a Silce. Nós vimos o Zezinho. A Dirlene, né? É porque nós vimos o Zezinho. Isso. A Dirlene. Não é verdade? Quem mais foi? O Beto, Elias, Tereza. Aí tinha Zezé, Sebastião Florindo. Eu sou muito medrosa para essas coisas, né? Não sou assim. Uhum. Eu lembro que a gente estava dentro do carro, uma das situações, né? E uma criança apareceu, você lembra, na frente do carro. E você perguntou para mim, você sabe quem é? Eu disse, não, é o Zezinho. Né? Não foi isso? Sim. E lá foi a gente teve a orientação do templo, como seria. Foi logo no início a manifestação da Pombogira, uma pizzaria, lembra disso? Lembro. Lembro. Eu digo assim, gente, que tempo bom, né? Mas todos os tempos são bons, né? E aí, quando a gente voltou, a gente começou a casa ali na Guaianazes com o Eduardo Prado, no Campos Elíseos. Eduardo Prado, só a parte de cima. Isso. Nós alugamos só a parte de cima. Nossa, eu adorava lá. Gostava muito de lá, os trabalhos lá foram lindíssimos. Eu acho que todos que são daquela época têm uma grande recordação. Era uma energia, era pequeno, mas dava para todos os trabalhos realmente que aconteciam e eram maravilhosos. Eu, pelo menos, aquela janela, eu falo, tinha janela, a gente ficava esperando a janela da corrente médica. Até então, nessa época, assim, você estava como frequentadora, você participava. Quando que você se viu como trabalhadora, como colaboradora ali do templo já? Nessa época, né? Olha, exatamente. Nós fomos para esse prédio, eu já me vestia de branco, eu já era trabalhadora. Se eles não me consideravam, eu me considerava, entendeu? Então, eu estava assim, sempre muito feliz. Eu gostava de fazer, trabalhei muito lá, mas assim, com grandes recordações. Não foi assim um pesar, eu tenho que limpar. Não, porque eu limpei a aldeia, não tenho vergonha de dizer que quando a gente começou, a gente não tinha condições financeiras nenhuma para estar pagando faxineira como se tem hoje. Sim. Então, eu digo que o tempo de hoje é um tempo muito bom, muito bom. Eu falo, nossa, às vezes eu fico brava. Né? Nossa, eu trabalhava, e aí eu lembro que eu conversava com eles, mas eles não falavam comigo, graças a Deus. Mas eu conversava com eles. E limpava aquilo lá com uma alegria imensa. Aí, na hora de ir embora, eu dizia, olha, fiquem quietinhos, não façam bagunça, assim que eu falava. Mas é um carinho, é de dentro, a gente não sabe explicar. Isso é uma coisa que vem de dentro da pessoa. Naquela casa tinha que tomar um cuidado, porque a gente tinha algumas respostas. A porta fechava, trancava sozinha, barulho nos cômodos. Cuidado, barulho. Aí apareceu a Francisca Antônia Batista, lá nessa casa. Aí vocês duas conversavam com os espíritos, com o caboclo, né? Nós duas conversávamos e falávamos, né? E às vezes a gente brincava também, não vou dizer que a gente não brincava, não. Dizia, a Francisca enxergava mais, eu não enxergo, eu tenho intuição. E eu dizia, para com isso, você para de ver as coisas. Várias recordações, eu digo assim, com a Chica também, de trabalhos que a gente fez, das brigas que a gente teve, porque eu não concordava e ela também não, mas isso não impediu em nada de a gente dar continuidade e ter amor. Não era uma briga, era uma coisa, é um desejo do melhor, né? Exatamente. Da coisa, a responsabilidade do trabalho, né? A gente trabalhou muito, né, Liz? Bastante. Coisas assim que o senhor fazia a gente fazer, não é?
as nossas viagens, né? Que a gente, olha, né? gente, vou falar uma coisa. Uma vez o Elias disse para a gente assim, para mim, ele tapeava a gente, viu? Ele dizia assim, olha, eu arrumei um lugar maravilhoso, está todo direitinho. Vocês vão na frente. Aí eu e ela na frente. Às vezes a gente passava a noite inteira limpando, porque estava tudo sujo. E aí a gente ficava brava com ele, falava, o Elias me paga, nunca mais. Mas a gente só falava isso, porque na próxima vez a gente estava lá da véspera de novo, fazendo a mesma coisa. Viagem para São Tomé das Letras era turismo, né? As nossas viagens de trabalho eram numa casa que ficava, às vezes, cabia 20 pessoas e a gente colocava 40, 50. E eu dormia, às vezes, até debaixo de uma mesa, você lembra de jogos? Que não tinha espaço? Era assim, ó, ele dizia, a pessoa dizia assim, dá 20 pessoas ou 30 pessoas, aí ele chamava 40. E aí nós dormíamos tudo debaixo de uma mesa, nunca vamos esquecer disso, debaixo de uma mesa de ping-pong. Você lembra disso? Isso aconteceu várias vezes, né? Mas eu não me incomodava, não. A gente ficava mais preocupada de não conseguir atender as pessoas, né? Quando a gente ia na assistência, acomodava as visitas e a gente acabava dormindo no chão. Não é verdade? Se bobeasse, dormia em pé, mas era assim, a gente dormia escondido, ninguém podia saber que a gente estava dormindo debaixo da mesa, porque era muito desagradável, né? Ó, eu vou falar uma coisa, naquela época nós íamos viajar e a gente fazia todas as linhas de trabalho, num final de semana. E se eu disser para você que ficava cansada, não, a gente ficava cansada por, tanto eu quanto a Chica, por atender, porque a gente tinha que fazer o almoço, o café da manhã, todo esse tipo de alimentação, e aí a gente ficava mesmo, né? Mas a gente dizia assim, não vamos mais, hein, Tereza? A Chica dizia, não vamos, chega, você viu só? Não vamos. Chegava na próxima, nós estávamos lá. E aí passou-se o tempo, e você sempre colaborou, sempre foi à frente, sempre estava de braço dado ali, uma das lideranças da casa, da direção da casa. Quando que se tornou médio, né, que aceitou a incorporação, que teve a manifestação? Olha, eu levei bastante tempo, porque eu sempre ouvi muito, né? Como até hoje eu gosto nos trabalhos, no final do trabalho, quando o caboclo da mata fala alguma coisa. Eu acho que aquilo, para mim, foi um dos grandes aprendizados que eu tive. E eu não tinha, como eu era mais ou menos que nem São Tomé. Eu tinha que sentir, eu tinha que ouvir, eu tinha que acreditar, eu tinha que... Não porque o outro estava, eu tinha que estar. Então, Sim. Por exemplo, eu trabalhei, foi uma coisa maravilhosa, eu trabalhei 7 anos na corrente médica, mas não com incorporada, atendendo lá embaixo e levando as pessoas. A coisa que era mais gratificante para mim era pegar a mão das pessoas e levar para cada maca. Aquilo para mim era tão gostoso, era tão bom, eu me sentia assim super útil, mas eu não entendia, mas eu gostava, eu contava os dias para chegar quinta-feira novamente, de receber as pessoas e levá-las para cada maca. E o doutor Junqueira sempre foi muito paciente comigo, né? E aí, quando acabou os 7 anos, eu disse para ele, chega, eu não estou fazendo nada, eu não faço nada, eu não quis dizer que incorporo. E aí ele me explicou que desde os 7 anos eu fazia assim. Todas as vezes que ele terminava uma cirurgia, ele me chamava para eu colocar as minhas mãos. Então, eu entendi que eu trabalhei esses 7 anos espiritualmente. Não precisei incorporar. Aí depois é que eu comecei a incorporar. O Junqueira é a entidade espiritual que o Beto recebia, né, o médium, que abriu os trabalhos novos na casa, na linha médica espiritual, né, e fazia atendimento já nas quintas-feiras, desde o primórdio, foi a segunda linha a começar a trabalhar na casa. E aí você ficou esses 7 anos, cambonava na corrente médica, ajudava, mas tem que ressaltar que você trabalhava toda quinta-feira na corrente médica e também toda terça estava lá.
Toda terça eu estava lá. Mas, assim, também não incorporava, porque eu realmente eu achava assim, eu não podia me enganar. A espiritualidade, eu aprendi que a espiritualidade, ela tem o seu caminhar. E eu tenho que entender o caminhar dela. Na corrente cigana, por exemplo, eu fui nos ciganos, eu adorava ir nos ciganos. Mas eu sempre fui de calça e eu lembro que eu tinha um conjuntinho cor de mostarda. E eu ia com aquele conjuntinho sempre... E via pessoal de saia, e o pessoal dizia assim, cadê a saia da cigana? Cadê a saia? Eu digo, eu não vou colocar a saia da cigana enquanto eu não sentir que realmente ela tem que vir. Então, eu sempre fui assim, de ter a certeza, até que sutilmente, eu lembro que o Gama de Sá disse para mim assim, sabe, mas sutilmente, as coisas são tão sutis, que ele disse para mim assim, sabe de uma coisa? Sabe que você ficaria mais bonita se tivesse uma saia? E aquilo foi tão sutil que ele não disse, eu quero que você venha com uma saia. Eu dançava, eu acho que eu incorporava, mas não sabia nem com quem, mas eu gostava da música e ele me incorporava, e eu não ficava questionando quem era, qual era o nome, o que era, não. Eu só sentia. Tá, e você lembra a primeira entidade que você incorporou? Como foi? Foi o Curumim. Foi o Curumim que incorporou. Foi o Caboclo Curumim. Foi ele. Foi ele o primeiro que incorporei, foi ele. Não foi nem o cigano, nem a corrente médica, foi ele. Você já se dedicava, já trabalhava, estava há muito tempo, já vinha, né? Já, por toda a responsabilidade, a tua história de vida. E o que fazia você acreditar no trabalho espiritual? Porque você não veio de uma criação, você não veio na Umbanda, você começou na Umbanda nessa época que a gente começou os trabalhos. O que fazia você ter essa dedicação, além desse encontro? Era o encantamento que você tinha, certamente, pelo trabalho, esse compromisso espiritual que a gente entende hoje, né? Mas naquela época, o que você entendia, o que te movimentava, o que te motivava? Olha, meus pais eram muito católicos. Meu pai era muito católico, era devoto a São José, e ele ia à missa domingo e à missa segunda-feira na igreja de São José. Mas ele fazia com que a gente fosse à missa todos os domingos, a família toda. Minha mãe ia também, às vezes não ia. Minha mãe tinha mais espiritualidade, entende? Ela via, ela pressentia as coisas, né? E ela gostava, se dissesse para ela, tem alguma coisinha que de um terreiro, ela não ia, mas ela ficava atenta, ouvindo, então ela tinha mais interesse. Eu não, ia à igreja, rezava, tudo bem. E quando eu cheguei na Umbanda, assim, foram tantas coisas que me modificaram, eu digo assim, que é sempre com o tempo, elas foram me modificando pela minha atenção de entender. Demorei um pouco, fui bem rebelde, uma pessoa rebelde, né? Malcriada, que nem você fala às vezes, né? Mas, assim, ela foi me ensinando e ela foi me dando coisas. O que eu digo ela me dando coisas não é dinheiro, não é... É as coisas do seu dia a dia. Uma das coisas mais fantásticas que eu acho, que eu fico emocionada, é que ela diz assim, as coisas, Caboclo diz uma coisa certa, as coisas continuam do mesmo jeito. Vai muito da forma que você a vê. E isso é muito profundo. Se hoje você for pensar o que você pensava antes, hoje você deve estar na mesma situação, mas você está com uma visão diferente. E isso foi uma coisa que, para mim, foi muito, muito real. E você vendo que as coisas foram mudando, as pessoas do seu convívio, as situações que você passa, da sua família, ou que você tem de doença, como elas foram se comportando, como elas foram se encaminhando para o melhor fim. Dentro dessa sua sensibilidade, que ao mesmo tempo que você tem toda uma energia, é uma mulher extremamente ativa, hoje comanda um trabalho espiritual na casa, coordena várias atividades na casa, tem uma emoção, né? Essa emoção sempre foi presente em você. A emoção de trazer... Porque é uma sensibilidade, então você tem uma sensibilidade.
E a gente sabe que isso é uma veia espiritual sua, que é onde vem a tua intuição e todo o teu sentir, né? Mas o que te faz continuar firme, forte, acreditando nas entidades, passando às vezes por dificuldade, inúmeras dificuldades, e a gente vai passando por situações, né? O que te faz essa força? De onde vem essa força da Maria Tereza? Hoje todo mundo que vai na casa conhece a Maria Tereza da Baiana. Seria a Baiana? Seria as entidades? Ou de onde vem essa força? Olha, primeiro da fé. A fé, e eu acho que, assim, por tudo que eu tive até hoje, eu não posso descrer de nada. Então, eu acho que teve cada evolução minha no sentido de, por exemplo, a Baiana foi uma pessoa que ela veio na hora certa, mas não fui eu. Quem foi Caboclo da Mata. Caboclo da Mata, e eu tenho até uma historinha minha da Chica muito engraçada, quando para vir a Baiana, que a gente falava do caboclo, né? Eu e ela. E ela veio, como a gente diz, para me tirar de dentro do lixo. Caboclo percebeu que realmente eu estava caindo. Mas ele não foi capaz, nem disse para mim, filha, você está caindo. Não. Quer dizer, eu digo, a sutileza, a espiritualidade, a sabedoria espiritual é uma coisa descomunal. E aí ele me disse que eu ia, na próxima, ele me falou assim, na próxima lua, você vem de vermelho, uma saia vermelha, que vai vir uma baiana. Gente, eu fiquei desesperada, não dormi uma semana. E antes, eu e a Chica, foi muito engraçado, eu e a Chica estavam numa dessas nossas viagens, e a Chica disse para mim assim, Tereza, será que o caboclo fica velho, esquecido, que nem a gente? Que nem velho caduca? Eu digo, Chica, é mesmo, será? Pois é, devia. Será que nós duas, será que o espírito fica velho assim? E aí nós fomos comentando, digo, eu acho que não, acho que sim, sei lá, né? Aí quando chegou isso foi num sábado, numa dessas viagens. Quando chegou na quarta-feira, Caboclo da Mata disse para mim, assim, você na próxima quarta, na próxima lua, você vem... Sabe? Eu saí correndo, fui na Chica. Chica, você tem razão. Caboclo esquecido, porque eu não tenho baiana. Eu acho que você tem razão. Ele é esquecido. E nós, radiante, porque a gente tinha achado que tinha sido certa. Aí Caboclo vai lá e diz, filhota, não se preocupa, ela vai aparecer para você. Aí nós duas ficamos daquele jeito, né? E sou muito grata a ela, sim, a todas as minhas que me acompanham, mas eu sou muito grata a ela, porque realmente ela me levantou bastante. E aí, sorte foi que eu tive o Denis, para ter paciência, nessa época era o Denis, né? E porque no começo não tem a baiana, quer dizer, isso acontece com qualquer médium. Os médios têm que tomar ciência ou entender que deixa as coisas acontecerem. Não adianta você querer... Estive conversando com alguns agora, e estão nessa fase de... Acham que estão descrentes, acham que não estão fazendo nada, acham que não estão incorporando. Não, gente. É um passo de cada vez, só sente, ouve. É isso. Sim. Não é verdade? É um momento. Mas tem toda uma dedicação sua, tem toda uma disciplina, né? Porque ao mesmo tempo que você fala, tem toda uma responsabilidade e muito mais uma dedicação, né? E dentro dessas experiências no terreiro, o que você diria? Faria de novo? Faria tudo de novo. Pintaria novamente tudo, tudo. Deixava os azulejos caírem todos, mas assim, eu faria tudo de novo. Eu digo assim que eu sou grata a você pela sua paciência e sou grata à aldeia, sou grata. Até eu ir para o outro lado do rio, podem contar comigo. Estamos juntos, a gente sabe disso. Aproveitando a sua emoção, o que você diria para os jovens que estão chegando na Umbanda hoje, aquele que não conhece a Umbanda? Olha, eu digo assim, que não tentem correr,
né? Tentem sentir, tentem viver cada momento. Cada momento seu é um aprendizado. Não se importe com o que o outro está fazendo, ou como o outro incorpora, que o seu caboclo não faz isso, que o seu cigano não canta, não dança dessa forma, que a sua pombagira, nada disso, gente. Cada um é cada um com a sua espiritualidade. Agradeça por você ter sido concedido para receber uma entidade. Então, eu sempre falo, respeite ela porque ela te respeita. 50% é você, 50% é a entidade. O respeito é mútuo. Então, não queira ser igual ao outro, não. Seja somente você. Não perca a sua essência, né? Tua naturalidade, seja você. Não. Você é uma mulher de fé, uma mulher que inspira, né? Hoje é um braço no terreiro e é uma pessoa que inspira. Quais são os seus ritos do dia a dia que você faz, assim, para manter essa fé? Algum ritual, sei lá, um banho de erva? Olha, eu faço assim, ó. A epidemia me ensinou bastante coisa. Hoje eu vejo quanto tipo de comportamento que eu tive nessa pandemia, quantas situações diferentes e comportamentos diferentes e pensamentos diferentes em cada fase dessa epidemia. E eu faço assim, todos os dias, a minha vela do meu anjo da guarda está acesa lá, e todos os dias ela está acesa. Eu tenho um Oxalá, um Jesus aqui, eu acendo vela. Todo dia do orixá, eu acendo vela do orixá, tá? Eu faço, assim, banhos, não faço contínuos, mas faço, assim, quando me dá vontade, eu pego uma erva e eu faço. Aprendi muito, não esqueço que o seu João Leonel disse uma vez, dentro da tua fé, você vai no chuveiro, se você tiver fé, você não precisa de erva. Você precisa da sua fé e pedir para te limpar e fazer tua oração, que você se você não tiver erva nenhuma em casa, vá debaixo do chuveiro, vá com a sua fé, faça a sua oração, que você vai ver que é a mesma coisa como tivesse tomado um banho. Aquela jovem que chegou na Umbanda, que não era tão jovem, já era uma mulher com filhos, batalhadora, empreendedora, né? A mensagem que a Maria Teresa diria para aquela Maria Teresa quando chegou na Umbanda, olhando você para trás, o que você diria para você? Ai, quanto tempo você perdeu brigando, filhinha? Mas é assim, quantas coisas você poderia ter feito talvez melhor, mas assim, não por... É por experiência mesmo, né? É um aprendizado, foi difícil para mim. Se uma pessoa foi toda de preto numa sessão, imagina como foi o meu aprendizado. Foi difícil para entender, mas eu digo assim, muitas coisas eu deixaria hoje de não me preocupar, mas faria tudo de novo. Num jogo rápido, e aí assim, do teu coração, aquilo que vier na tua mente. Umbanda para você é? Caridade. Amor, caridade, fé. Olha, eu acho que é tudo. Caridade, amor, fé, perseverança, sabedoria. Eu acho que uma coisa está ligada à outra. Uma oferenda para você? Uma oferenda. Para mim, um agradecimento. Eu acho que, para mim, a oferenda, eu acho que assim, não é para eu estar pedindo alguma coisa. Eu acho que, às vezes, quando você tem um sonho ou você é solicitado uma oferenda, é para dizer, eu estou aqui, olha, me oferece alguma coisa, eu estou te ajudando, é para te acordar um pouco. Então, assim, a não ser que seja uma situação assim para você fazer uma oferenda para estar pedindo. E os orixás para você é? Olha, eu acho que para mim é luz também. Eu acho que a gente não pode estar desprestigiando o orixá, porque a gente é Umbanda, as coisas estão juntas, elas estão ligadas, elas estão juntas e caminhando juntas. Uma não fica sem a outra. A gente ficaria horas conversando, como a gente conversa, horas pelo telefone, pessoalmente. A gente tem um tempo. Uma mensagem da Mãe Teresa para os filhos da aldeia, para os filhos da Umbanda,
A gente passou aí a Semana da Umbanda, estamos ainda no mês de novembro, né? E onde a gente celebra a Umbanda. Uma mensagem para os umbandistas e para os aldeanos. Tenham fé, acreditem. As coisas, como eu já falei, elas têm que ser feitas com muita fé, acreditando, com muito amor, mas com muito amor mesmo. É aquilo que vocês querem, não se importe. E não tenha pressa, não tenha... Só sinta. Quando o Caboclo da Mata sempre diz assim, quando você entrar na aldeia, ele fala o quê? Venha por quem? Eu não vou responder agora para vocês, é para vocês pensarem. Não esqueçam disso, que nunca, quando o Caboclo da Mata falar. Então, vocês estão entrando, e é a Umbanda, gente, é a Umbanda, é por isso que a gente precisa lutar por ela, né? E acreditar nela, né? Não é só por nada, é por tudo. Muitíssimo obrigado pelo teu carinho, pela dedicação, pela presença sempre. Arara, luz, muita luz. Um beijo no teu coração. Muita oportunidade e agradeço a você, que eu sempre digo que você é meu pai de santo e é meu filho. Então, quem quiser, tá bom? Obrigada, viu? É isso, turma. É sempre uma experiência. Que bom que você ficou com a gente até agora. Se inscreva no canal se você ainda não fez, adicione o sininho e toda semana tem uma mensagem, um aprendizado. Arara!